Então, Números 13, 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviastes. Ela de fato dá leite e mel, e esse é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os Néfilins, pois os descendentes de Anak procedem dos Néfilins. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Na verdade, nós vamos refletir também no versículo 14 até o verso 12. Mas oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto, por cada um que o Senhor trouxe, e sabemos que nosso trabalho no Senhor não é vão. Portanto, Senhor, honra esse momento, santifica como cantamos e abençoa para a Tua própria glória e para o bem do Seu povo, em nome de Jesus. Amém. Você é um ateu prático? Eu não sei se foi um dos meus pastores, o pastor Moisés Moreira Lopes, pastor da minha final de adolescência, começo de juventude, que cunhou esse termo ateu prático, mas a primeira vez que eu ouvi, talvez a única vez que eu ouvi esse termo foi da boca dele. E ele usava esse termo para se referir àqueles que professam fé em Jesus, mas que na prática vivem como se Deus não existisse. Deus não é alguém que pesa no dia a dia, nas decisões, enfim, é uma fé de domingo, é uma fé que chora, uma fé que canta, mas não é uma fé que faz muita diferença quando se tem que tomar uma decisão. O que pesa são outros fatores. É dinheiro, é circunstâncias, é o que eu quero, é o que eu acho certo. Deus não é considerado, Deus é deixado de lado. Deus é desprezado mesmo. E foi exatamente esse pecado, o pecado do povo de Israel, estimulado pelos seus espias, quando estes voltam da terra de Canaã, terra que eles haviam sondado, espiado por 40 dias, e voltam com um relatório muito negativo a respeito da terra, a qual Deus já havia dito que eles deveriam entrar, conquistar, porque Deus havia prometido a eles. Essa foi a acusação do Senhor contra eles, versículo de número 11 do capítulo 14. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará? Não me levará em conta, me deixará de lado das decisões, e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles.
Então a minha pergunta hoje é o que nós precisamos saber, crer e viver, a fim de que não sejamos um povo que professa a fé com a boca, mas só com a boca. Um povo que se diz povo de Deus, mas que não leva Deus em conta no dia a dia e nos momentos em que tem que tomar as decisões mais importantes da vida. O que nós temos que saber, crer e viver, a fim de não sermos, na prática, crentes ateus. Primeiro, saiba que não existe nada nessa vida que seja fácil. Nada. Nada que de fato é bom custa pouco. Nada. Às vezes eu acho que o nosso problema, ou pelo menos o problema de muitos, é que a gente quer colher muito, mas sem plantar muito. A gente quer chegar no pico da montanha, mas não queremos pagar o preço de ter que atravessar o vale. A gente quer vitória, mas a gente não quer luta. Como se Deus fosse responsável por fazer tudo para a gente, resolver todos os nossos problemas, lutar todas as nossas lutas e aplainar todos os nossos caminhos, como se tudo fosse responsabilidade dele. E aí, quando nos deparamos com uma situação mais difícil, quando nos deparamos com a luta, nos escandalizamos. Onde está Deus? Por que Ele está permitindo isso? O que eu fiz para merecer? Por aí vai. Eu fico me perguntando o que esses espias, eles esperavam achar numa terra que 2 deles a descreveu como extraordinária. O que eles esperavam encontrar? Numa terra que era extraordinária. Eles esperavam encontrar uma terra inabitada. Se é uma terra extraordinária, é uma terra que todo mundo quer, tinha muita gente nessa terra. Esse foi um dos problemas que eles disseram, não dá para entrar, tem muita gente, tem amorreu aqui, tem cananeu ali, tem a malequita não sei aonde, na montanha. Não é lógico, a terra é extraordinária, tem muita gente. O que eles esperavam encontrar? Uns anõezinhos. O papai Smurf fez Smurfette dizendo, bem-vindos. Claro que tinha gente forte lá, porque para conquistar aquela terra que era extraordinária, teve que ser forte. Teve que vencer outros povos, teve que lutar. Tinha povo forte lá, e o povo mais forte. Eles descrevem como os descendentes de Anak, os Néfilins, os descendentes dos gigantes, é lógico. Então Deus quer nos abençoar e nos abençoar muito, só que não existe nada que não venha com luta. Nada. Então Deus quer te abençoar, só que junto com a bênção vai vir luta. Você quer? Ou é melhor deixar assim como está? Você que escolhe. Mas não fica mais reclamando. Porque se tiver que vir bênção, vai vir, mas vai vir luta junto. Não existe nada nessa vida que não tenha luta. Nada. Por exemplo, casamento é uma bênção. Menina fica lá doida para casar e casa, não sabia que tinha que lavar tanta roupa. Sabia que tinha que pagar conta todo mês. Não sabia para que casou. Ter filho. Ter filho é maravilhoso. Quando está limpinho, cheiroso. Mas tem que acordar no meio da noite. Tem que perder noite de sono. Tem que trocar fralda. Quer trocar fralda? É uma bênção, mas tem fralda. Tem choro, tem pirraça,
tem malcriação, tem desapontamentos. Quer essa bênção? É bênção, mas tem luta. O sujeito, meu sonho é entrar na faculdade. Aí entra. Aí tem prova, tem monografia, tem um monte de coisa. Então, tudo na vida tem luta. Tudo. E quanto maior a bênção, maior a luta. Agora saiba, não existe coisa que seja tão difícil que Deus não possa te ajudar. Então tenha coragem. Foi o que Deus disse depois, 40 anos depois, ao Josué. Ser forte e ser corajoso. Não te assustes, nem te assombres. Pois o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Então seja corajoso. Para de ser criança. Chorar as pitangas. Vida tem luta. Não existe um pedaço de terra nesse mundo que não tenha luta. Aonde você for, você vai encontrar lutas. Pode mudar de emprego, pode mudar de cidade. Aonde você for, você vai encontrar um descendente de Anak. Segundo, inclua Deus nas tuas lógicas, ou na tua lógica. Até mesmo você que se considera uma pessoa muito racional. Então, uma vez eu estava conversando com o pastor Anthony. Você sabe que o pastor Anthony já serviu no exército americano. E ele me contou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele me disse assim que um princípio de guerra é o seguinte: você nunca ataca um adversário que seja mais forte que você. Nunca. Adversário mais forte, você não ataca, você faz acordo de paz. Você só ataca o adversário que você sabe que é mais fraco. E ninguém vai entrar na guerra para morrer. E foi exatamente essa lógica que os espias usaram para construir o seu argumento pelo qual não deveriam entrar na terra, mas recuar e talvez até voltar para o Egito. É o que diz aqui, versículo de número 31, quando Caleb fez calar o povo e disse: eia, vamos entrar na terra que o Senhor já nos deu. Os espias, versículo de número 31, disseram assim: mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo. Por quê? Qual a razão? Qual a lógica? Porque é mais forte do que nós. Pronto. Ponto pacífico. Lógica de guerra. O povo é muito mais forte que nós. Não dá. Não dá. Interessante. Esses 10, eles foram homens extremamente sensatos. Extremamente racionais. Extremamente estratégicos. Para não dizer inteligentes. 1 mais 1 são 2? Então, esse povo é fato, mais forte. Não dá. Não dá. Porque eles consideraram a altura do povo, eles consideraram que as cidades eram fortificadas, eles consideraram que havia muitos povos ali, eles podiam se ajuntar. Eles consideraram tudo e construíram a sua lógica, cheia de lógica. Eles só não consideraram um fator: Deus.
e a palavra de Deus. Deus já tinha dito que daria a terra. A única diferença entre a construção lógica dos 10 e a construção lógica de Caleb e Josué é que os 10 consideraram tudo, menos Deus. Josué e Caleb consideraram tudo, mais Deus. Mais Deus. Qual é o problema de se construir uma lógica que coloca Deus de fora? Que coloca Deus de fora. Quando você constrói uma lógica que coloca Deus de fora, você enxerga a realidade não como ela é. Você enxerga a realidade pela metade. Aliás, foi isso que o nosso mundo ocidental aqui fez. O nosso mundo ocidental, ele constrói todas as suas lógicas colocando Deus de fora. É assim que se constrói a lógica aqui na Suíça. É assim que se constrói a lógica lá nos Estados Unidos. É assim que se constrói a lógica lá no Brasil. Deus é colocado de fora. E aí a gente começa a enxergar uma lógica construída só com aquilo que a gente vê. Mas a realidade não é só aquilo que a gente vê. A realidade completa é aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Você lembra quando o Eliseu estava com o Geazi, aí um exército inimigo cercou a casa de Eliseu, e o Geazi olhou e viu o exército cercando e se desesperou. Sabe por que às vezes você se desespera? Porque você olha e considera que a realidade é só o que você vê. Então o Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi. E Deus abriu os olhos de Geazi, e o Geazi viu que ao redor daquele exército havia um exército de fogo enviado pelo Senhor, muito maior do que aquele exército ao qual os seus olhos carnais viam. Então, cuidado, você que se gaba. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu sou uma pessoa inteiramente lógica. Porque você pode, ao contrário do que você imagina, se tornar como aquele bicho de goiaba que um dia afirmou que não acreditava na existência do homem por nunca ter visto um. Realidade não é só o que os olhos veem. Considere Deus nas tuas lógicas, porque senão você desespera. Terceiro, aprenda a não apenas ver a realidade, considerando que Deus faz parte da mesma, mas aprenda a olhar para você mesmo, não apenas de acordo com os teus olhos e com os olhos de outros. Quem aqui alguma vez na vida já se sentiu um Zé Ninguém? Olha assim no espelho e fala: eu sou um Zé Ninguém. Sabe por que você fez isso? Porque você, consciente ou inconsciente, você aceitou as prerrogativas da sociedade que dizem quem é quem. Esse foi o problema.
Você se esqueceu de Deus. Você colocou Deus de fora e avaliou a sua vida e você mesmo, de acordo com os olhos da tua mãe, de acordo com os olhos do teu pai, de acordo com os olhos do teu patrão, de acordo com os olhos dos teus amigos, de acordo com os olhos lá dos entrevistadores da TV e de acordo com os teus olhos. Foi esse daqui, um outro problema dos espias. Eles olharam para si mesmos de acordo com os olhos do povo de Canaã e de acordo com os olhos deles mesmos. Olha o que eles dizem aqui no versículo de número 33. E éramos como gafanhotos. Se você quiser parafrasear, e éramos como Zé Ninguéms. Nada. Aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Esse que é o problema. Quando você tira Deus das tuas construções lógicas, de como você enxerga a vida e a realidade, você passa a se enxergar de acordo com os teus próprios olhos ou com os olhos dos outros. E aí de duas uma. Ou você se vê mais do que de fato é, ou menos. E qual o problema? O problema é que Deus não vê como o homem vê. Esse é o único problema. Tem gente que se sente muito grande, mas Deus vê pequeno. E tem gente que se vê muito pequeno, mas Deus vê grande. Porque Deus... É hoje. Porque Deus não vê como o homem vê. Tem uma parábola que eu gosto, que é a parábola dos talentos. Porque o seu Senhor entregou 5 talentos para uma pessoa, 2 talentos para outra. Aí a primeira vem com 10 talentos, porque conquistou mais 5, e ouve do Senhor, servo bom e fiel. E o que tinha recebido 2 talentos, volta com mais 2, 4. Se é um olhar do mundo, o Senhor diria assim para o primeiro: você foi muito bem, você tem que melhorar. Mas diz o texto que o Senhor disse assim para o primeiro: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Para o que veio com 4, disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Por quê? Porque os resultados foram diferentes. Mas Deus não mede de ninguém por resultados. Deus mede por fidelidade. A fidelidade dos 2 foi igual. Então, deixa eu te falar uma verdade, quem sabe te liberta. Se você está sendo fiel àquilo que Deus te confiou, então para Deus é o que importa. Para Ele, você é um servo bom e fiel. E é isso que vai fazer diferença no último dia. Ouvir da boca de Jesus: servo bom e fiel. Não importa se trouxe 10, se trouxe 4, você foi fiel. Servo bom e fiel. Só isso. A única coisa que Deus espera e pede de você é: seja fiel. Seja fiel. Aquilo que eu te coloquei nas mãos, seja muito, seja pouco aos teus olhos, seja fiel. Estava ouvindo um pastor essa semana, achei interessante ele falar daquelas irmãzinhas, sabe aquelas irmãzinhas de coque? Velhinha.
ninguém dá nada para elas, né? Ninguém as ouve. Ninguém as leva muito a sério. Mas tem algumas, ele dizia, que mal se ouve a voz de tão fraca, mas cujas vozes são trovões lá no céu. Porque Deus não vê como o homem vê. Então faça uma oração. Senhor, me dá a graça de me ver de acordo com o teu espelho. Me mostra. Porque independente do que eu ver, eu sei que o Senhor é fiel e a obra que o Senhor começou, o Senhor há de completar em Cristo Jesus. Quarto, não confunda o inimigo. Não confunda o inimigo. Teu inimigo não é Deus. Deus não está contra você. Por que nas dificuldades da vida a gente desconfia de Deus? Você já se disse assim para si mesmo: Deus não me ama, devido a uma dificuldade a ser enfrentada? Ou Deus não se importa? Ou Deus não se interessa? Você sabe que aqui no versículo de número 3, o povo pergunta assim, por que, versículo de número 2, e todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse, seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito, seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. E aí, versículo 3. Por quê? O Senhor nos trouxe a esta terra. Para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E aí eles fizeram lá uma assembleia e venceram. A comunidade ali queria voltar para o Egito, só teve 2 votos contra, ou melhor, 4, Caleb, Josué, Arão e Moisés. Quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? E aí quando o Caleb e o Josué foram tentar falar alguma coisa, ainda disseram, vamos apedrejar eles. Não só foram votos vencidos, mas propuseram a exclusão de 4 membros naquela assembleia. Interessante. Interessante. E aí, se você vai lá em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 27, você vai ver o que o povo murmurou nas suas tendas, mas Deus ouviu. O povo disse uma coisa que foi uma ofensa ao Senhor, ao caráter do Senhor, às intenções do Senhor. O povo diz assim: o Senhor nos odeia. Foi por isso que Ele nos trouxe aqui. O Senhor nos odeia. O Senhor não gosta da gente. O Senhor não nos ama. Já passou alguma vez isso pela sua cabeça? Passou na cabeça do Adão e Eva. Sabe por que o Senhor não quer que vocês provem disso daí? Porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. E aí passou aqui agora. Sabe por que o Senhor trouxe vocês lá do Egito até aqui? Que Ele odeia você. E aí quando você está diante de uma situação difícil, você fica se perguntando, né? Eu já ouvi.
Gente falando assim, ai, para que Deus me trouxe aqui? No fundo Deus não gosta de mim mesmo, né? É isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que Deus fez isso? Uma desconfiança do caráter e das intenções do Criador. Uma ofensa. Uma ofensa. A Bíblia ensina a gente a ver as dificuldades da vida de pelo menos duas formas. Ou como uma correção, uma disciplina, porque Deus corrige a todo filho que ama. Ou como uma oposição do mal, que Ele, em seu amor, transformará em bem. Entendeu isso? Como você deve ver as dificuldades da sua vida? De duas uma. Ou é uma disciplina para que eu me torne mais parecido com o Senhor Jesus? E Deus está permitindo isso porque Ele me ama? Porque eu sou filho agora dEle? Ou é uma oposição do mal que Deus ainda transformará em bem? Tinha um pastor, inclusive, que dizia assim, quando vinha dificuldade sobre a vida dele, ele fazia um check-up. Tem alguma coisa na minha vida que eu sei que está desagradando a Deus, então é disciplina, vou pedir perdão a Deus, vou me corrigir, vou me arrepender, vou me voltar para Ele. Fez o check-up, Senhor, até onde eu consigo ver, Senhor, está tudo certo entre a gente. Então é luta, é oposição, as dificuldades que vêm sobre a vida mesmo. Mas Deus está conosco. Ele há de transformar todo o mal em bem. Lembra o caso do José do Egito? Lá no final do livro de Gênesis, quando o Jacó já morreu, os irmãos estão lá morrendo de medo, dizendo, agora o José vai se vingar da gente porque a gente vendeu ele como escravo. Aí o José diz assim, na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou em bem. Para que houvesse salvação e proteção da vossa vida, como hoje se vê. Então é assim. Como que a gente enxerga as dificuldades? Ou é disciplina, ou é oposição do mal, que Deus vai transformar em bem. Porque, como diz o Paulo, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito de serem feitos à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Então, irmão, em nome de Jesus, confia no amor de Deus. Porque seja uma coisa ou seja outra, Deus vai te ajudar. Agora, por último, entenda que todas as questões dessa vida se tornam relativas diante da questão maior, que é Deus. Tudo se torna relativo, aconteça o que acontecer, diante de Deus. Porque o Josué e o Caleb, eles não foram assim, eles não quiseram tampar o sol com a peneira e enxergar uma realidade que não existia, como muito irmão faz. Não foi esse o caso. Não é que eles estavam ignorando a realidade que estava diante dos olhos deles e querendo viver como se a realidade fosse só invisível. Não, eles sabiam. O povo de fato é forte, o povo de fato é numeroso, eles são altos, as cidades são fortificadas. Todas essas questões a gente admite. O nosso ponto é um só. Todas estas questões reais são relativas diante da questão maior. Versículo
de número 9, capítulo 14. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, pois será comido por nós como pão. Por quê? Porque eles não têm defesa? Porque eles não são fortes? Porque as cidades não são fortificadas? Não. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco. Esse é o ponto. Tem muitas questões que fazem diferença na vida. Mas só tem uma questão que faz a diferença na vida. E essa questão se chama Deus. Por exemplo, já teve dia que você tinha todo o tempo do mundo para fazer uma coisa e não conseguiu fazer? E já teve dia que você não tinha tempo nenhum e fez tudo e muito mais? Porque o Einstein já nos disse, né, que o tempo é relativo. Tempo é uma questão, mas a questão maior é Deus. Você já viu o pobre feliz e rico triste? Rico com depressão? Eu já. Por quê? Dinheiro é uma questão importante da vida? É importante. Mas não é a questão. Não é a questão. É uma questão, mas não é a questão. Você já viu idoso, cheio de vigor, cheio de alegria, cheio de vida? Parece uma criança. A gente olha assim e fala, quando eu tiver 70 anos, quero estar igual ele. Se eu tiver igual ele, tá bom. Tá melhor que eu. E jovem rabugento, mal-humorado, amargo, acho que está morrendo, não tem força para nada. Já. Por quê? Porque juventude é uma questão? Mas não é toda a questão. Já viu o casal de Hollywood, um mais bonito que o outro, se separando? Já viu? Um casalzinho feio ficar junto até o fim da vida. Não é? O príncipe lá está com uma princesa, um dia enfeitiçado por uma bruxa. Por quê? Beleza é uma questão? É uma questão. Mas não é toda a questão. A questão é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Deus é a questão. Então vá buscar a Deus, porque essa é a questão para a sua vida. A questão não é quantos anos você tem ou deixa de ter. A questão não é o que você conquistou, deixou de conquistar, o que você ganhou, o que você perdeu. Questão é Deus. Vá buscar a Deus, vá falar com Deus, vá ouvir a Deus, creia em Deus, ande com Deus, para que você não consuma os teus dias na angústia e na vaidade. É o que se falou a respeito desse povo depois. Um povo que consumiu os seus dias na angústia e na vaidade. Mas olha, eu não sei você, mas eu me identifico muito com esse povo.
Eu me identifico muito com esse povo. Eu estava estudando esse texto, e a cada coisa que eu descobri, eu ajoelhava e pedia perdão. Eu falei, pai, eu sou igualzinho. Sou igualzinho. Tem vezes que no geral, às vezes eu me sinto igual aquele pai que chegou para Jesus. Porque orar a gente ora, né? Chegou para Jesus dizendo, Senhor, meu filho, cura o meu filho. Se te é possível, faz alguma coisa. Aí Jesus, se te é possível, tudo é possível a quem crê. Aí o pai, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, talvez esse seja o teu caso também. Talvez você precise também hoje fazer uma oração. Primeiro, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me. E segundo, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Me ajuda a crer. Quando ficar para mim muito difícil crer. Amém.